Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família. Se você tem crianças, um feliz Dia das Crianças. Você tem crianças e eu sempre recebo um carinho imenso das crianças. E eu amo criança. Eu quero mandar um abraço para todas as crianças, um beijo estalado na bochecha e um dia abençoado, em nome de Jesus. E, claro, nós vamos estar realizar em todos os templos, nesse dia, um trabalho totalmente voltado para as crianças. Então, as reuniões, o culto será realizado pelas crianças, trabalho de diversão e assim por diante. Incentive o seu filho a se envolver com coisas espirituais. Ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Então, às 14 horas, um trabalho todo voltado para as crianças. Olha o que diz aqui, em Romanos 15. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O Paulo disse isso. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Então, olha aqui, ó. Isso é forte. Então, tem fortes, tem fracos. E o que determina quem é fraco e quem é forte? O emocional. Um emocional fraco, uma pessoa dirigida, comandada pelo coração, que a Bíblia diz em Jeremias 17, 9, que o coração é enganoso e a sua doença é incurável. E muitas pessoas, elas são totalmente dirigidas e guiadas por emoções. E são dependentes de emoções. E quando nós falamos de emoções, eu não estou falando de olhar para o céu e ver a beleza, o azul, cheio de estrelas, uma rosa linda que nasce no jardim, ou as gracinhas de uma criança, o nascimento de uma criança, momentos belos e agradáveis. Não é isso, não. Estou falando na vida, em tomadas de decisões. Quando a gente tem que tomar uma decisão para a vida da gente, você não pode ir à base de emoção. Eu sempre digo que em momentos de grande emotividade nós não podemos tomar decisões. Porque vamos fazer besteira. No calor da emoção, estamos sensibilizados, chateados, magoados, estressados. Você vai tomar uma decisão nessa condição emocional, você vai fazer besteira. Porque certamente você não está raciocinando como deveria. E vai fazer besteira. Isso é fato. Então, o que determina um forte, uma pessoa? Essa pessoa é forte, essa é fraca. Aquela que entende que as emoções oscilam. E sendo assim, não cede a elas. Mas sim aquilo que é certo, que é correto, que entende que é a vontade de Deus. Quando uma pessoa passa a andar com Deus, nem a vontade dela, nem a vontade dos outros prevalecem. Mas sim a vontade de Deus. E muitas
Quantas vezes nós somos tentados a agradar a nós, ou agradar alguém, e nessa vamos desagradar a Deus. Compreendeu? E eu tenho vontades, pessoas têm opiniões, eu tenho meus pensamentos, e se nós não estivermos atentos, o que nós vamos fazer? Nós vamos ceder às nossas vontades, os nossos desejos, a nossa carne, as nossas emoções, vamos ceder a pessoas e vamos prejudicar o nosso relacionamento com Deus e ao invés de estreitá-lo, vamos nos distanciar dele, de Deus. O forte é o que tem controle sobre as emoções. O fraco é o que é totalmente guiado pelas emoções. E pessoas guiadas pelas emoções, elas são passionais. Elas são desequilibradas, descontroladas. E isso é um prejuízo para elas e para quem está em volta. Compreendeu? E qual é a colocação aqui? Suporta. E quando a gente fala de suportar algo, suportar, a palavra diz tudo, suportar, não é agradável. Você está no engarrafamento, você suporta, porque você vai fazer o quê? Mas você não quer pegar o engarrafamento. Você entra no metrô lotadíssimo, que se você não tomar cuidado, você entra por uma porta, este empurra e você sai pela outra? Ninguém gosta disso. Você suporta, porque você precisa pegar o metrô. Mas não é o que você quer. Você não gosta. E por aí vai. Eu poderia dar vários exemplos de coisas que a gente suporta. Mas que se a gente puder evitar, a gente evita. Bom, se não tem outro jeito, vou ter que suportar. Mas não é o que eu quero. Então a Bíblia está mandando, está dizendo, orientando a suportar. Não admirar, não imitar, não concordar. Suportar. Então, imagina uma pessoa que é fraca. Entender que ela é suportada. As pessoas têm que suportá-la. Por quê? Porque ela é emocional, ela é passional, ela é desequilibrada, ela é descontrolada. Ela só vive à base de emoções. Ela é guiada por emoções. Ela só toma decisões à base de emoções. Se ela está de bom humor, ela dá bom dia para todo mundo. Para todo mundo. Se ela está de mau humor, ela não olha para a cara de ninguém. Essa pessoa é fraca. Porque se você está de mau humor, isso não pode tirar o seu roubar. Eu estou de mau humor. Emocionalmente, eu estou mal-humorado. Equilibra. Porque você pode fazer besteira. O que a Bíblia fala sobre a ira? Você está irado? Entra para o quarto, fecha a porta. Porque nesse momento de ira, de grande emoção negativa, você pode ferir pessoas, falar besteira. Eu sempre digo, desabafo é um perigo. É um perigo. Pode sair coisas que você vai se arrepender, talvez por uma vida inteira. Desabafo é um perigo. E o fraco, a vida dele ele desabafou, ele falou, ele esbravejou, gritou, espumou, fez, aconteceu. Então, na emotividade, ele toma uma decisão errada aqui, outra ali, ele não pensa no que ele está fazendo.
Porque ele é guiado só por emoções. O fraco é uma sensibilidade absurda, tudo magoa, tudo chateia. E chora por isso. Tem gente que ele já começa a falar chorando. Você olha e fala, meu Deus, que isso? A pessoa já começa a falar, já está chorando. Você já não sabe se ela está... O que está acontecendo ali? Já está chorando. Só choro. Chora para isso, está magoado com isso. Está triste com aquilo. Isso feriu, aquilo outro feriu. Não dá para viver nesse mundo. A pessoa, ela não quer ser rejeitada, mas bispa, ninguém quer. Não, eu não quero, ninguém quer ser rejeitado, criticado, atacado. Mas faz parte. Então tem pessoas, na sua fraqueza emocional, ela quer o melhor dos dois mundos. Ela quer sucesso, mas quer ser uma unanimidade. Ela quer ter tudo com uma pessoa, mas quer continuar fazendo do jeito dela. Ela quer que todo mundo diga sim para ela e ela diga sim quando ela quer. Então, o fraco emocionalmente, ele literalmente, ele não pensa, e quando ele pensa de forma emocional. Ele não pensa como Deus quer que ele pense, ele não busca interpretar a palavra para a vida dele, e ele não quer saber. Ele não quer ouvir a verdade. Muitas pessoas que são fracas emocionalmente, elas até hoje não se conhecem, elas não sabem de verdade quem são. Tanto é que elas não admitem muitas coisas. Elas acham que elas são uma coisa que elas não são, elas têm uma visão equivocada delas. Então, é muito importante, seria muito importante que você buscasse entender. O que determina uma pessoa forte de uma fraca é o controle que se tem ou não sobre as emoções. Quando nós temos controle sobre as emoções, nós nos fortalecemos. Quando nós somos fracos emocionalmente, nós enfraquecemos. O fraco emocional, ele é egoísta, ele é uma fragilidade, uma sensibilidade, tudo fere, tudo magoa. A vida dele fala, eu sou sensível mesmo. Nesse mundo, como é que faz? Não quer ser contrariado. Como é que faz? Nós somos contrariados nessa vida. Nem tudo vai acontecer como nós queremos. Pensa a respeito. Talvez você não está se dando conta, você não tem parado para se ver. Às vezes você percebe que tem um que está se afastando de você, outro, porque é difícil lidar com gente fraca emocional. É muito difícil. E você tem que trabalhar isso, você tem que querer, você tem que lutar, brigar contra isso. Eu já vi gente chegar para mim e falar, eu não sei, por que as pessoas parecem que até fogem de mim? Eu falei, eu sei. Eu sei, porque ninguém aguenta por muito tempo alguém lamuriando no ouvido dela. Reclamando e se chateando e falando as mesmas coisas. Ninguém consegue conviver. Esse tipo de gente vai ficando sozinho. Gente que só pensa em si. Gente que é movido à emoção. E como as emoções oscilam, então, se você der sorte de pegar de bom humor, bacana. Se der o azar de pegar de mau humor, se deu mal. Como é? Ninguém quer conviver com gente assim. Gente que tudo magoa. Você tem que pisar em ovos com elas.
tem gente que a gente tem que pisar em ovos. Porque qualquer coisa que falar, é o fim do mundo. Magoou. E magoou. É o fim. Acabou. Entendeu? A pessoa já fecha a cara, acabou tudo. Não pode ser assim. Não está certo. Tem o fraco. O fraco é o que não tem nenhum controle sobre as emoções. Bom, bispa, mas a palavra veio para suportar. É isso que você quer para a sua vida? Que as pessoas te tolerem, te engulam, te suporte. É isso? Você não quer que elas te amem, que elas gostem da tua presença, que elas queiram estar com você, que elas lutem para estarem ao seu lado. Não é isso? Isso que é bacana. É quando a gente sabe que a pessoa gosta, ela gosta de estar com a gente. Agora, triste é saber que alguém está nos tolerando, suportando, engolindo. E quem teme a Deus, né? Bom, vou tolerar, vou suportar por amor a Deus. Muitas vezes, só por Deus, por Deus. Então, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos. Ok? Vamos cumprir com a palavra. Mas aí, você que está nessa condição de fraco, você quer continuar sendo suportado, tolerado? Ou você vai decidir dar um basta nisso e mudar a tua vida? Senhor, eu quero ser liberto. Eu quero libertação na minha vida. E a partir de hoje eu vou trabalhar o controle. Eu tenho vontade de explodir, eu não vou. Eu tenho vontade de fazer isso aqui, eu não vou. Eu tenho vontade daquilo outro, eu não vou. Eu vou fazer a sua vontade. Porque eu quero ser uma pessoa abençoada. Pense a respeito. Se você crer e desejar, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Ana Silvana, como estava a vida da senhora quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Bem, antes de eu chegar aqui no Ministério Mudança de Vida, eu estava com uma vida completamente destruída. Eu vivia aqui, assim, praticamente assim, como uma louca, né? Que eu vivia com dor de cabeça e eu era obreira de uma outra denominação. Só que lá eu era uma bênção, né? Vivia na revelação, caía no poder de Deus. Mas a minha vida destruída, doente, com hemorragia, que fazia já 10 anos que estava com hemorragia. E nada, já tinha sido operada várias vezes, não tinha resolvido essa hemorragia. E essa dor de cabeça, incontinência urinária, nada disso tinha resolvido para mim. E eu já conhecia a palavra de Deus há 14 anos, quando eu cheguei aqui. E quando eu cheguei aqui, eu simplesmente falei com a Bispa Cleo, ela colocou a mão na minha cabeça. A partir do momento que ela colocou a mão na minha cabeça, caí com vários demônios. Fui, graças a Deus, liberta de todo aquele mal. E essa enfermidade de 10 anos com hemorragia, ela fez uma reunião de libertação, né? Foram 7 domingos, e nesses 7 domingos eu fui liberta. Coisas que, para uma mulher com 10 anos ter hemorragia, foi uma bênção muito grande. Só que eu tinha vários nódulos no útero. E fiz exames, né? E todos aqueles nódulos saíram com a graça de Deus, mas um ficou. E esse o médico falou que eu tinha que ser operada. E ele poderia crescer. Quando ele inchava, eu usava roupa de gestante. Tamanha minha barriga ficava tão grande que eu não aguentava. Eu não conseguia ver os meus pés. A minha prima que me trocava. Olha o presbítero como eu cheguei aqui. E quando o médico falou que ainda tem mais um nódulo, eu coloquei nas mãos de Deus e determinei que eu não ia ser mais operada. Aí os médicos me fazendo os exames, todo ano eu faço vários tipos de exames, né, para ver se o nódulo, se ele alastrou em outra parte do meu corpo. Mas com a graça de Deus agora, com esses 52 dias que eu fiz a campanha, eu determinei que eu não queria mais ficar enferma ali com esse nódulo, que o médico já tinha que resolver isso, que não ia ser mais operada, que tinha essa determinação. E nesses 52 dias antes de terminar, eu fiz os exames
Passei aqui, vim na reuniões às 7 horas da manhã, mas eu não falei nada, que era o bispo que estava ministrando. Eu dei para ele ungir, mas eu não pedi nada, porque a gente tem que pedir para o Senhor, não é para o homem. E peguei, saí daqui e fui fazer todos os exames. Fiquei lá quase o dia inteiro no hospital, fiz os exames e constatou que eu realmente estou curada, em nome de Jesus. Quando a médica ela foi abrir meus exames, ela falou, meu Deus, é surpreendente. Se eu não tivesse o seu prontuário aqui em mãos, eu não acreditaria que você iria me falar. Que você teve hemorragia, que você passou por nódulos, passei por quimioterapia, meu cabelo caiu todo. Então, ela falou, olha, se eu não tivesse o prontuário, eu não falaria, porque os resultados dos meus exames foi mais do que uma pessoa normal. Eu tenho mais sangue do que uma pessoa normal que nunca teve nada na vida. Ela falou, é surpreendente. E minha outra bênção também que eu consegui nesses 52 dias, eu estava com meu pé quebrado, eu não sabia. Quebrou em fevereiro, fiquei com um mês com ele quebrado, trabalhando, mas vindo aqui às reuniões. E eu não sabia. Foi que, depois de um mês, que o médico viu que ele estava quebrado. Depois dessa fratura me deu cisto, que eu não conseguia subir no altar sem a ajuda de uma pessoa e descer com a ajuda de outra pessoa. E eu determinei que quando foi no último dia de 52 dias, que eu ia subir e descer sem ninguém me ajudar. Porque Deus estava me curando. E a Bispa Creu, ela fez a oração de cura nesse último dia. E eu determinei a minha cura ali. Quando eu fui subir no altar, que as obreiras vieram para me ajudar, falei, não, eu vou subir sozinha. Eu subi e desci sozinha, sem ninguém me ajudar, com a graça de Deus. E aqui, presbítero, eu tenho conseguido várias bênçãos. Quando eu cheguei aqui também, o meu apartamento já estava em juízo. Eu estava perdendo ele, porque a dívida estava muito grande. Eu não tinha dinheiro para pagar. Deus me abençoou. Não sei de onde que surgiu o dinheiro. Eu consegui eliminar aquela dívida. Os meus móveis também, que eu tinha comprado, também estava endividado, com o nome sujo também, por causa disso, que eu não tinha dinheiro para pagar. Graças a Deus eu consegui pagar. E hoje em dia, sou uma mulher de Deus, abençoada, trabalho na obra, levo para outras vidas também que necessitam de ouvir a palavra de Deus, o meu testemunho. E estou aqui abençoada, em nome de Jesus. Vida hoje transformada. Completamente, presbítero, transformada, alegria, que eu não tinha alegria no meu coração. Eu não conhecia a palavra de Deus realmente em si. Eu só ouvia aquilo que o homem estava falando, mas eu nunca tinha ouvido uma palavra como eu ouvi aqui. E hoje é ministrada uma palavra abençoada para todas as pessoas. Que nem eu creio que tem muitas pessoas que já passaram ou estão passando por essa enfermidade, esses nódulos com quimioterapia, que acham que a sua vida não vai mudar, como eu achava na minha vida também, que eu tinha vontade de se matar. Que eu cheguei aqui também arrasada, no fim do poço, mas Deus, eu fui alimentando da palavra, Deus me libertou. Hoje Deus me dá alegria, me dá superação para me enfrentar todos esses problemas. Como eu falei, eu enfrentei sem medo nenhum de que eu ia passar por aquilo que eu passei na época com quimioterapia. E hoje eu determinei a minha bênção e hoje estou curada. E peço que essa pessoa que está me assistindo também venha nas reuniões aqui no Ministério, que a tua vida vai mudar em nome de Jesus. O Ministério Mudança de Vida significa hoje para a senhora? Como o próprio nome fala, mudança de vida. Foi que me mudou completamente. Quem me conhecia antes de eu estar aqui, quem me conhece hoje, sou uma pessoa completamente diferente. Porque eu vinha, como eu falei, eu venho de uma denominação que era completamente religiosa, só vivia nas coisas das práticas das vestes, o cabelo, profecia, revelação. Hoje em dia eu não tenho mais nada disso. E aqui o ministério mudou completamente essa relação que eu tinha com Deus. Eu não tinha essa intimidade que eu tenho hoje com Deus e hoje eu tenho, graças a Deus. Feliz. Muito, muito feliz. Abençoada. Abençoadíssima. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que esta mensagem possa clarear e iluminar o entendimento dessa pessoa e que a partir desse momento, pensando, entendendo, refletindo, meditando sobre o assunto, ela decida, em definitivo, mudar a história de vida dela. Mudar.
trabalhar esse temperamento, essa personalidade e mudar. Vigiar os pensamentos, os sentimentos, vigiar as atitudes, não ceder mais para as emoções, para as tentações, para esse desequilíbrio, não ser mais, chega, eu não vou mais ser o fraco. Eu não aceito passar por esse mundo sendo o fraco, que pessoas precisam me suportar. Eu quero ser o forte, que se precisar vou suportar o fraco, mas eu não quero que ninguém tenha que me suportar. Eu quero mudar isso na minha vida. Oh Deus, que isso entre no entendimento dela. Ela pode ser a pessoa agradável, equilibrada, controlada, com credibilidade, uma pessoa amada, desejada, presença, e não aquela pessoa que muitas vezes é vista como a insuportável. Como a insuportável. Muitas pessoas são vistas assim, como insuportáveis. Elas não querem admitir por que muitas vezes muitos se afastam delas. Tem a ver, e muitas vezes, apesar de não ser admitido, com um comportamento desequilibrado, descontrolado, emocional. E que muitos chegam a um ponto que esgotam, que não suportam. E o Senhor está dizendo sobre o forte suportar o fraco. Mas nem todo mundo. Tem gente que chega a um ponto que já não suporta mais. E o fraco tem que pensar a respeito disso. Por quê? Por que isso está acontecendo? E por que eu sou fraco? Porque eu sou guiado por emoções, por pensamentos, por sentimentos, e não pela palavra do Senhor. Que ela entenda isso, cobre ela com teu sangue, dá força para reagir, para se posicionar. Eu ordeno que esse desequilíbrio, esse passionalismo saia, que ela seja liberta desse passionalismo, desse desequilíbrio. Que ela seja livre para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Que ela seja livre para a glória do teu nome, meu Deus. Cobre ela com teu sangue, ilumina o entendimento dela. E que ela, fortalecida espiritualmente, fortaleça cada dia mais o espiritual dela. Que ela seja guiada pela tua palavra. E não por pensamentos, sentimentos, emoções. Cobre ela com teu sangue, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV e determino milagres, mudanças. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, porque elas têm investido na tua obra. Que haja prosperidade na vida de cada um. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Visita todos com vitórias, com mudanças, com entendimento, que um espírito de entendimento, de maturidade domine a vida dessa pessoa. Eu peço e agradeço ao Senhor por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico, onde eu vou estar neste domingo, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Deus te abençoe muito. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, nós vamos continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.